E você e eu que estamos aqui no conforto da nossa casa assistindo esse vídeo, nós realmente sabemos o que é sofrimento? Fica aí, aguarde um minutinho que a gente vai falar sobre o Diário de Anne Frank e sobre essa menina das covinhas com quem eu aprendi muito nessa leitura. Bom, existem muitos vídeos sobre esse livro que é o Diário de Anne Frank. Acredito que grande parte das pessoas já leram esse livro tão legal e tão rico, com conteúdo tão tocante. Essa edição que eu tenho em mãos é a edição de bolso. Eu achei alguns defeitinhos nessa edição, algumas falhas de impressão, alguns erros ortográficos, mas que não invalidaram a leitura. Obviamente a leitura foi muito bacana e eu espero que vocês também adquiram essa edição ou qualquer outra edição, até que tenha melhores condições que essa e possam desfrutar dessa história. Como existem muitos vídeos sobre o Diário de Anne Frank, eu pensei em elencar algumas coisas sobre essa menina judia e eu coloquei 5 fatores, 5 coisas que eu aprendi com Anne Frank, a menina das covinhas. Para quem não conhece a história e quer conhecer e está assistindo esse vídeo justamente para saber o que é o Diário de Anne Frank. Bom, Anne Frank viveu justamente na época da Segunda Guerra Mundial, aos 4 anos. Ele saiu da Alemanha, onde nasceu, fugida com sua família por conta da perseguição que Hitler instituiu aos judeus. Essa história que nós conhecemos muito bem é uma história triste, onde nós sabemos que vários judeus morreram e foram infelizmente mortos em campos de concentração, vítimas de fome, de doenças, de trabalhos forçados, de execuções bárbaras. E a Anne viveu justamente nessa época tão horrorosa e tão triste para a história mundial. Bom, e para onde Anne fugiu? Anne, ela foi justamente para a Holanda com sua família, aos 4 anos de idade, obviamente. E depois disso, na Holanda, com o passar do tempo, os judeus também passaram a ser perseguidos e também corriam risco de vida e corriam risco de ir parar nos campos de trabalhos forçados. Por isso, diante de uma grande ameaça, a família de Anne Frank resolveu se esconder em um prédio onde o pai dela trabalhava e alguns amigos também. Então ela ficou escondida junto com a sua família em alguns cômodos de um anexo secreto. Inclusive, ela muitas vezes menciona esse termo, anexo secreto, como o nome que ela gostaria que esse diário um dia fosse publicado. Eu te amo, mas agora não. Depois você pede desculpa, sai daí. Anne Frank ganhou esse diário de presente e começou a escrever a sua própria história. Ele sempre menciona que ela gostaria de ser jornalista e uma grande escritora. Nesse anexo onde ela estava escondida, não vivia só a família de Anne, mas outras 4 pessoas estavam escondidas nesse lugar, em condições super difíceis de se viver. E eles contavam com o apoio de pessoas externas, de amigos, de pessoas que iam escondidas ao lugar para cuidar dessas famílias que lá estavam, para levar comida, mantimentos, materiais de higiene, enfim. Então a primeira coisa que eu aprendi com a menina das covinhas é que ela era altamente organizada e altamente leitora. Nós estamos no canal de livros e justamente nessa história nós vemos uma menina judia de aproximadamente 11, 12 anos que era muito leitora e muito organizada. Além de disciplinas básicas também que ela estudava, assim como se ela estivesse em uma escola. Então ela estudava química, geometria e tantas outras. Estudava vários idiomas, estudava o alemão, estudava holandês, estudava inglês, francês. Então ela era uma menina super culta, uma menina que, seja pela interferência do pai ou não, mas que gostava muito de ler e conhecer e aprender. E o pai também, a mãe, todos liam algumas coisas e os outros moradores da casa também.
tem um momento da obra que ela cita quais são as obras que eles estão lendo, o que eles estão estudando, quais idiomas. Ela cita morador por morador e obra por obra ou estudos por estudos. Segunda coisa que aprendemos com Anne Frank no livro. Anne Frank cita animais no livro. É interessante você pensar que no esconderijo onde vivem pessoas que estão fugindo da Gestapo, que era a polícia oficial que corria atrás dos judeus, nesse lugar já difícil para se viver porque eram muitas pessoas para pouco espaço, poucos alimentos e poucas condições de vida, ainda habitavam gatinhos. Então ele tinha uma gatinha chamada Mouche, ou não sei se pronuncia assim ou não. E também existia, depois, com o tempo, aparece outro gatinho chamado Bolche, eu acho, algo assim também. E ela conta alguns episódios muito engraçados desses dois animaizinhos, mas pro final, esse gatinho, um dos gatinhos some e ela faz várias suposições do que pode ter acontecido com esse gatinho, vocês vão verificar depois na leitura. Terceira coisa que eu aprendi com Anne Frank. Anne Frank era uma menina que tinha preocupação social. Em vários momentos da obra, ela fala sobre as mulheres, que eu acredito que é uma grande preocupação social que ela tinha. Existem vários vídeos de pessoas falando justamente sobre esse lado de Anne Frank, que era uma menina, digamos, feminista. Eu acredito que realmente ela era feminista, não nos termos de hoje, né? Ela era uma menina preocupada com a posição social das mulheres. Ela questiona justamente por que as mulheres eram consideradas inferiores aos homens, por que os homens eram tão importantes e superiores só porque iam para a guerra, sendo que as mulheres tinham que parir os filhos e cuidar da casa. Ela questiona várias vezes o papel da mulher. Ela também tinha preocupação social com os judeus, com o seu povo. Em vários momentos ela fala como ela estava preocupada com os judeus que não conseguiram fugir e se esconder. E ela tinha essa preocupação com as amigas de escola dela, as amigas que ela tinha antes de ir para o esconderijo. Qual teria sido o fim delas e de suas famílias. Ela muitas vezes fala que não entende por que o povo judeu era tão vitimizado, gente, e tinha tanta consciência social do papel dos judeus, do papel dos que os vitimizavam, do papel das mulheres e também do papel dos jovens. Ela, enquanto jovenzinha, ela questiona inclusive sua mãe. Ela faz várias críticas à sua mãe e ao seu pai por não compreenderem que ela já tinha maturidade para entender as coisas, de como os pais tratavam seus filhos como criancinhas, sendo que eles queriam ser reconhecidos enquanto adolescentes, jovens que podiam pensar, podiam aprender coisas diferentes. Ele tinha grandes dúvidas sobre sexo, sobre o seu corpo, e em vários momentos ela mostra o quanto as famílias eram tão tradicionais a ponto de não falarem com seus filhos e os filhos terem que descobrir essas coisas sobre sexo e corpo com os próprios amiguinhos ou de qualquer outra forma. A quarta coisa que aprendi com Anne Frank é o bom humor e a inteligência emocional. Bom, ela tem uma narrativa toda bem humorada. Ela sabe muito bem dos seus defeitos, ela sabe muito bem das suas qualidades e ela não faz uma narrativa monótona. Faz críticas tanto a ela própria quanto aos moradores da casa. Ela conta episódios engraçados e ela conta também suas crises emocionais e com grande maturidade, com grande inteligência emocional mesmo, de saber administrar as emoções, e inclusive de saber administrar os conflitos que ela vivia na casa. Ela era uma menina bem humorada, até umas vezes sarcástica, e também tinha um equilíbrio emocional para aguentar tudo aquilo, fazer piadas sobre as questões de guerra, sobre os tiros que se ouvia, as bombas que caíam, porque ali no esconderijo muitas vezes eles passavam um terror de escutar as bombas que caíam no país e de temer ser o próximo alvo desses tiroteios ou dessas bombas. E a última coisa que aprendi com Anne Frank é justamente a maldade e a perversidade do homem e das guerras. Ele faz muitas críticas a isso, obviamente, porque ela está sendo alvo disso. A história dela está sendo ameaçada
a vida dela está sendo ameaçada, das pessoas que ela ama e do povo que ela ama, e a fé que ela respeita e ama também, a fé judaica. E em partes do livro ela fala sobre a previsibilidade das guerras e da maldade humana. O quanto ela tinha certeza que, ainda que a Inglaterra fizesse as invasões que fossem salvar o seu povo, né, que guerreassem e salvassem o seu povo, mesmo se ela sabia que daqui a não sei quanto tempo haveria outras guerras e mais pessoas seriam mortas e mais gente seria capturada e vítima de tantos atentados. Ela deixa isso bem evidente. Quanto o homem é previsível, quanto a maldade humana parece que nunca tem fim. E ela fala até de que esse fim dessa maldade humana só existiria se realmente houvesse uma revolução social, uma revolução de pensamento. Acho que o grande legado desse livro, desse diário que ficou para a história, foi realmente isso. Registrar o sofrimento do povo judeu, o sofrimento que não foi só físico, mas o sofrimento psicológico de você se sentir ameaçado a todo tempo e com medo de ser morto ou encontrado a todo tempo, com medo de ir para campos de concentração, passar fome, sofrer com doenças e também ser vítimas de câmaras de gás ou serem fuzilados, seja lá qual fosse a forma de morte. E nós vemos que essa menina, ainda nessa situação tão horrível, ela tinha pensamentos tão inovadores e pensamentos tão amorosos em relação à humanidade. E isso fica de legado. Bom, esse foi o nosso videozinho sobre o diário de Anne Frank. Eu acredito que vocês têm outras fontes de pesquisa e acredito também que o melhor mesmo é ler a obra e ver o quanto ela é rica, entender o desfecho dela, tudo o que se passou, enfim, várias outras coisas, o romance platônico dela com o amiguinho de esconderijo e todos os sonhos e ideais que essa menina tinha. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no nosso canal, acessa as nossas páginas no Facebook, no Twitter, no Instagram e fique por dentro de todos os nossos videozinhos. Logo, logo tem mais. Aguardo você.